Olá para você que acompanha a Módulo FM, seja muito bem-vindo em nossa emissora nas redes sociais. E a gente tem o prazer de receber mais uma vez aqui em nossos estúdios a psicóloga e doutora Vanessa Cristina Alvarenga para falar sobre saúde mental. Vanessa, é um prazer recebê-la, seja bem-vinda. O prazer é todo meu, Leide. Boa noite a todos e um prazer novamente estar aqui e encerrar aí o ano com um tema tão importante. Um tema muito importante e eu já vou dizer aqui para os nossos ouvintes internautas, né? A gente faz muitos planos para o próximo ano, porque tem a sensação da virada, quer dizer, a certeza da virada de ano. E aí, Vanessa, eu queria que você falasse assim, sobre os planos para a saúde mental em 2024, que vem sendo muito destacada a saúde mental nos últimos tempos, até em função da pandemia, que desequilibrou muitos de nós, ou todos nós. Por que é importante fazer esse tipo de plano? Aí que tá, né, Leide, uma pergunta que fica, será que foi também a pandemia que desencadeou toda essa questão sobre a saúde mental hoje? Ou sempre negligenciamos muito a nossa saúde mental e com a pandemia, então veio à tona a necessidade de falarmos sobre e levarmos a nossa saúde mental mais a sério? Levar a saúde mental mais a sério. O que fazer para levar a saúde mental mais a sério? Porque a gente tem uma tendência a postergar. Ah, não, eu tô bem. Ah, isso foi uma sensação de hoje. Ah, isso não vai acontecer, não. E passa dali uma semana, 2 semanas, a gente tem a impressão que tá tudo piorando. Sim, aí até só complementando a sua pergunta de antes, a Organização Mundial de Saúde, ela tá fazendo um alerta tem muito tempo sobre os altos níveis de ansiedade, de depressão que a gente vem enfrentando nos últimos anos. E o Brasil é um dos países campeões nesses 2 transtornos mentais, que são 2 transtornos mentais muito sérios. E para a gente relembrar, né, o que é saúde mental? A saúde mental é quando a gente está conseguindo alinhar os nossos desejos, as nossas vontades, com a nossa realidade. E está muito relacionada a gente estar bem conosco e com os outros à nossa volta. Só que realmente estar bem conosco e com as pessoas à nossa volta está sendo cada vez mais um desafio. Por que isso? Por que esse desafio? E até, aproveitando que você falou, por que esse aumento de ansiedade e depressão? Aí também eu sempre tento lembrar dos meus avós quando eu vou falar sobre esses temas. E fico sempre me perguntando, será que é realmente algo que a gente está vivendo hoje? Ou, como eu disse, é algo que vem lá de trás e porque era negligenciado? Vou ser mais clara ainda. Eu vejo que muitas vezes a minha avó materna, por exemplo, hoje eu tenho um entendimento que em alguns momentos da vida ela estava passando por uma depressão. Só que isso sempre era visto assim, ninguém não se dava a devida atenção, por exemplo, àquela tristeza profunda que ela estava vivendo naquele momento. É como se isso fosse um tabu. Mexer nesse vespeiro para quê? É como se a gente não vai dar conta do recado, então deixa isso pra lá. E por quê? Vamos lembrar, eu gosto sempre de lembrar também. A psicologia, Leide, ela é muito recente. Ela é regulamentada no Brasil em 1968. 68, nós estamos falando de algo extremamente recente. Você pensa... Então, historicamente falando, é muito recente. Sim, historicamente no Brasil é muito recente. Então, quando eu falo de gerações aí de 20, 30, 40 anos atrás, a gente está falando de gerações que quando falava de saúde mental, e aí eu vou linkar com outras questões. A nossa saúde mental ela tem que estar ligada a um sono correto, a atividade física, a nossa alimentação. Então, se a gente for ver lá atrás também, muitas dessas coisas eram negligenciadas também. Umas eram e outras não. Agora, Vanessa, você fala da ansiedade, da depressão. Eu queria traçar um paralelo para você aqui. Eu me lembro, por exemplo, a nós mulheres. É muito comum, especialmente quando você tem uma certa idade, chega na maturidade, a transição para a menopausa, e aí é comum a mulher ter depressão, mas isso aumentou muito nos jovens, quer dizer, eles não estão nesse período de transição hormonal e a depressão está nos jovens também.
Sim, aí eu acho que eu deixei em aberto também uma questão importante de falar sobre o paralelo aí, né, do passado e do presente, quando você me pergunta, né? Então, por que que isso está aumentando tanto? Seja entre os jovens, seja em qualquer faixa etária, aumentando o quê? A depressão, a ansiedade e vários outros transtornos mentais. Eu acredito que está muito relacionado, Leide, ao nosso estilo de vida de hoje. Como a gente alerta aqui em vários programas, hoje o consumo de redes sociais que nós temos, o tempo gasto em redes sociais, a comparação que fazemos em relação à vida do outro, tudo isso vai colaborando sim para também nos deixar mais tristes, para tomar o nosso tempo e a gente não se alertar para a importância de uma qualidade de sono. A gente sabe que o celular antes de dormir, ele acaba não facilitando em nada o nosso sono, um sono mais adequado, um sono mais tranquilo. Muito pelo contrário, ele piora o nosso sono. E mesmo sabendo disso, muitos de nós insistimos. Agora, se nós adultos ainda estamos tentando esse paralelo de vou me policiar um pouco, tô usando demais rede social, vou evitar de ir com o celular pro quarto. O jovem de hoje, ele cresceu tecnológico. Então, isso faz muito parte da vida dele. E o jovem de hoje, eu vejo isso claramente também no consultório. O jovem hoje, por toda a facilidade que ele tem na vida, e que não é algo ruim, igual eu falei já em outros programas e repito, que bom que os jovens de hoje têm uma facilidade maior, isso não é ruim. Só que, ao mesmo tempo, tudo na vida que melhora exige de nós também um maior cuidado. Porque o jovem de hoje, muitas vezes, ele vai confundindo também justamente que ele não pode ser frustrado. Como tudo está na palma da mão, ele não pode ser frustrado. Então, ele lida de uma maneira... quando ele é frustrado, a coisa não acontece como ele gostaria, isso tem um peso muito grande. Fico pensando no desafio para os pais. Vanessa, ontem eu estava em um restaurante... E no banheiro, assim, criança, ela consegue brincar com qualquer coisa, né? Sim, sim. Então, duas crianças ali na faixa etária dos seus 4, 5 anos, dois menininhos, eles brincando num corredorzinho que dava acesso ao banheiro. Eles brincando, voltavam, corriam, voltavam, e faziam muito barulho, brincavam, e a mãe toda hora indo lá, a mãe de um deles, porque eram amiguinhos, indo lá, brincando com eles e tal. Enquanto que no restante do restaurante, as crianças com celular. E aí meu filho até brincou comigo, mãe, olha lá, que beleza, criança tem que brincar mesmo, tem que ficar dependurado no celular. Mas eu pensei assim, o desafio, essa mãe estava cansada de ir lá, ver essas duas crianças. Uma corria, perigoso machucar, bater a cabeça, tinha um corrimão assim, e eles querendo escorregar no corrimão, estava até bonito de ver. Mas do outro lado, duas crianças menores, acho que de 2, 3 anos, deitadas assim, numa parte que era um sofá do restaurante, assim, aqueles banquinhos que eles fazem ao lado das mesas, que são um sofá no celular, quietinhos. Aí eu te pergunto, o desafio hoje é criar o filho sem celular? Sim, e que a gente não pode ser hipócrita ao ponto de falar que as mães, os pais não vão usar desse recurso, porque ele hoje faz parte da nossa vida. Nós, na nossa época, não tivemos esse recurso porque ele não existia. Só que como tudo na vida é o equilíbrio. Eu falo muito sobre isso, principalmente na reeducação, no consultório. O equilíbrio é a chave da vida e o equilíbrio dá muito trabalho, Leide. Que exige da gente o tempo todo atenção, energia física. Sim, então justamente, e a gente não pode esquecer que as crianças, os jovens, eles vão ser muito reflexo das permissões que os pais dão para eles. Então, se a permissão é o tempo todo celular, fica extremamente complicado. A minha sobrinha, ela mora em São Paulo, e até conversando com a minha cunhada essa semana passada, aí ela falando que já fez um combinado com ela, que quando elas vierem, elas vão vir essa semana para Minas, ela já combinou com a filha, que tem 7 anos, que aqui ela não vai usar celular, porque aqui ela vai ter um tempo de qualidade e criar memórias afetivas com os tios que estão longe. Você, por exemplo. Eu, por exemplo, sou uma dessas tias. E eu achei muito interessante da minha cunhada ter falado isso, porque realmente é muito pertinente. Mas olha a palavra que eu falei aqui pra você agora. Ela combinou com a filha. Acordou. Sim, e o que é combinado não é caro para ninguém. E hoje, como eu falo, os jovens estão muito espertos. Então, eles entendem essas combinações, desde que você explique o intuito, o porquê. Então, você evita muita birra, muita frustração com isso. E até para o jovem, para a criança, ir aprendendo que ele não vai ter tudo na vida e nem sempre tudo vai ser do jeito que ele quer. Essa frase que você falou me chama muita atenção. Os jovens estão mais espertos.
eles estão mais espertos mesmo ou é excesso de estímulos? Como é que a gente diferencia isso? Mas o excesso de estímulo nos leva a ficar mais espertos, é o que eu falo muito. Na nossa época, a gente precisava ir na biblioteca, pegar a Barça para poder entender o dicionário, para ver o que acontecia, para ter uma ideia de como eram as coisas. Hoje, eles têm, com a tecnologia, eles conseguem imaginar, por exemplo, como é um país na Europa sem precisar ter ido lá. Você pensa na nossa época aí, eu tô com 42 anos, pra gente entender, imaginar como era, né, por exemplo, um país, a Itália, por exemplo, que a gente tinha algumas poucas imagens para poder trabalhar a nossa imaginação. Hoje o jovem clica ali, ele já vê, né, a Sim. região da Itália, ele quer conhecer o norte da Itália, só ele clicar já aparece as imagens para ele, Sim, né? só que aí também é algo muito importante da gente falar. A pesquisa desse jovem na internet vai estar muito relacionada aos estímulos que ele tem. A família senta e ajuda esse jovem, a família ensina para esse jovem, para essa criança. Óbvio que criança precisa ser totalmente monitorada, não só criança, jovem também. E digo mais, até a gente está vendo aí, a terceira idade muitas vezes precisa de um monitoramento também na internet, porque para eles é algo muito novo. E os idosos, Vanessa, a gente noticia sempre na Módulo FM o quanto são vítimas de golpe na internet. Sim, justamente. Por aquela ingenuidade de não ser uma geração ligada à tecnologia. Sim, e como sofrem com isso também, de não conseguirem dominar essa tecnologia, e como muitas vezes os filhos mais novos não têm um pingo de paciência também para ensinar essa geração. Algo que eu também vivencio muito no consultório. Os idosos reclamam, então, assim, os maduros, reclamam. É uma dor pro idoso? Uma dor pro idoso, justamente, não dá conta de comprar um curso e às vezes mesmo assim tem muita dificuldade e se, meu filho nunca senta comigo, nunca me ajuda, e às vezes é uma questão, uma coisa pequena, e aí vai muito às vezes do nosso preconceito em relação aos idosos de entender e falar, ele não vai dar conta, isso é muito difícil para ele. Tudo que a gente consegue ensinar com amor e carinho, o outro vai dar conta, sim. E isso tudo que a gente está falando é promover saúde mental na vida do outro. Porque a saúde mental está muito relacionada ao nosso bem-estar psicológico em relação à vida. E eu adquiro bem-estar psicológico, seja nas grandes coisas como nas pequenas coisas também. Uma delas, por exemplo, um idoso aprender a mandar uma mensagem no WhatsApp, aprender muitas vezes a diferenciar o que é um golpe. Isso para ele vai produzir bem-estar. Eu quero te pedir um intervalo rapidinho aqui, daqui a pouco eu quero que você explique para a pessoa idosa que está nos ouvindo agora, o maduro, nem chega a ser o idoso efetivamente, né, que é 60, 65 anos, como que ele faz para aprender, o que ele pode conversar com o jovem, porque isso também faz parte do plano mental para 2024. A gente volta em um minuto. Mente aberta. Mente aberta. Olá, voltamos aqui na Módulo FM conversando sobre saúde mental e psicologia com a doutora Vanessa Cristina Varenga. Vanessa, você disse a questão da angústia do idoso que não sabe lidar com a tecnologia e muitas vezes necessita que um jovem o ajude e esse jovem às vezes não tem tanta paciência. Como proceder? O que o idoso tem que fazer? Porque a gente está falando aqui do planejamento de saúde mental para 2024. Sim. Então, assim, minha dica para esse idoso é expressar também de forma clara para sua família o que está acontecendo. Lembra também que outro mantra nosso aqui é qual, Leide? O óbvio precisa ser dito. E muitas vezes, até pela geração mesmo, o idoso tem muito essa questão, às vezes, de ir guardando. Não vou falar não para não atrapalhar. Ele não tem tempo mesmo. Para não irritar a pessoa. Justamente. Aí você pegou um gancho importante. Como estamos irritados? Não, eu fico assustada, tem hora. Sim, né? O trânsito. Só a gente reparar o trânsito. Como as pessoas estão extremamente irritadas. Então, aí é o alerta que eu faço aqui. O que está acontecendo conosco? A pergunta que eu sempre geralmente me faço, para onde a gente está correndo tanto? Onde tem um incêndio que a gente está com a lata d'água na cabeça e não está sabendo aonde ele está acontecendo? Porque a gente está perdido. A maioria de nós está perdido, está correndo com essa lata d'água e não está sabendo onde esse incêndio se encontra. E muitas vezes esse incêndio está dentro de nós. Muitas inquietações, muitas preocupações. Mas será que justamente isso tudo está relacionado ao estilo de vida que nós levamos hoje em dia? Pois é, essa rede social, e eu digo, a gente fala rede social, mas eu vejo também os canais de streaming, né, aí que trazem filmes e séries, a gente também fica naquela ansiedade, querendo ver tudo vai gerando ansiedade nas pessoas, né? Sim, porque a gente tem hoje a ansiedade do consumo.
A lei de ansiedade, igual justamente, preciso consumir determinadas séries, preciso consumir determinados filmes, preciso consumir o que está acontecendo na rede social, na vida do outro, e isso vai gerando em nós justamente essa angústia. Eu vejo que eu sou uma consumidora de séries, boas séries, né? Mas eu vejo, assim, que tudo tem limite também, né? Porque quando eu leio a expressão excesso de telas, que vocês psicólogos usam muito, a gente pensa que é só o celular. Não, excesso de tela também, filmes e séries, né? Sim, com toda certeza. E aí vai muito da gente poder fazer o quê? Lei de uma avaliação da nossa vida. E a avaliação da nossa vida, ela está muito relacionada ao momento que nós estamos vivendo. Tem momentos na nossa vida, isso também é ter saúde mental, que eu vou ter que escolher o que eu vou eleger de principal naquele momento e dar conta daquilo. Eu não tenho que dar conta de tudo. Não tenho. E eu tenho que entender o que o meu corpo também está sinalizando para mim. Muitas vezes o meu corpo está sinalizando que eu estou dormindo pouco. O meu corpo está sinalizando que eu estou me alimentando muito mal. Então, o meu corpo, ele vai sinalizando tudo isso. A gente tem que lembrar que está tudo interligado. Sabe a sensação que eu tenho? Que muitas vezes, meio que a gente esquece que a gente tem um cérebro. E que ele é que comanda tudo. Que ele é o principal em tudo. Porque ele que vai liberar os hormônios que a gente precisa para justamente gerar em nós bem-estar. Só que eu preciso, com as minhas atitudes, colaborar ou não para esse cérebro ser um cérebro que está saudável, ou muitas vezes eu estou colaborando para ele não estar nada saudável. Será que a gente está tendo essa noção? Será que a gente tem noção de quantos bilhões de neurônios a gente tem no nosso cérebro? E que eles precisam ser estimulados? E que se eles não forem estimulados de forma adequada, eu vou pagar o preço por isso. Seja adoecendo mentalmente, seja adoecendo fisicamente, porque tá tudo interligado. Eu vou dar um exemplo mais claro, que eu mais ouço no consultório. Não tenho tempo de forma alguma, Vanessa, para fazer uma atividade física. Nossa, eu tô custando a dormir. Outro dia também na academia ouvindo. A gente não precisa dormir mais que 5, 6 horas por dia. Opa, pera lá. Isso é uma necessidade individual. Ok, pode ser que você, Leide, durma 5 horas por dia e no outro dia, oba, tô ótima. E seu cérebro liberou a melatonina necessária no sono e você tá perfeita. Eu, Vanessa, preciso de 8 horas de sono. Mas não tô conseguindo ultimamente, o que é comprometedor, mas é um alerta aí pra mim que eu tô, pera lá, então nos meus planos mentais pro ano que vem, eu preciso encaixar na minha rotina 8 horas de sono, porque pra mim é o ideal. O que você tá falando é tão importante, Vanessa, e eu sigo alguns nutrólogos, médicos, psicólogos, inclusive sigo você sempre dá umas dicas interessantes. Eu estava vendo um nutrólogo falar esses dias, assim, você tem que dormir, né, aquilo que seu corpo precisa, e você descobre com o tempo, se são 5 horas, se são 7, são 8. Sim. Outra coisa também, Vanessa, tomar sol. Perfeito. São coisas básicas. Perfeito. Que a gente parou de fazer. Justamente, que nós paramos de fazer. Porque a gente está cada vez mais linkando com tudo que nós estamos falando aqui hoje. Dentro de casa, assistindo séries, assistindo filmes. E muitas vezes a gente também, não todo mundo, mas muitas pessoas, naquela preguiça. Atividade física, ir pro clube, nossa, ai, que preguiça. Ai, caminhar na minha rua. Caminhar, eu vou dar um quarteirão. Nem, pelo amor de Deus, calçar tênis pra isso. E vai. E aí eu linko, né, Leite, que a atividade física, ela libera a endorfina. E a endorfina é um dos hormônios que nos dá a sensação de recompensa. Aí não é, eu limpei a casa, eu fiz atividade física. Não, você não liberou endorfina limpando a casa. Você libera endorfina treinando, fazendo atividade física, seja uma caminhada, seja uma natação e tantos outros exercícios que nós temos. Aí o tanto que é interessante a vida. Hoje, pensa comigo, antigamente a gente tinha um número reduzido de opções para ir para a academia, por exemplo, de atividades físicas. Hoje em dia a gente tem várias opções para a gente poder fazer alguma atividade física. E parece que quanto mais opções a gente tem, mais a gente desdenha. Esses dias eu estava vendo na internet umas dicas de treino assim que qualquer pessoa pode fazer em casa. Por exemplo, você levantar e sentar. Levanta e senta na cadeira, no sofá, aquilo que for mais apropriado para você. Você pega um cabo de vassoura e vai fazer exercício de alongamento. Sim. Então, ali para sua coluna, para você corrigir sua postura. Eu pensei assim, Vanessa, e te faço uma pergunta. A disciplina é a mãe de tudo? A gente querer fazer? Perfeito. Só que aí, para ter disciplina, é o que nós também, a gente vem trabalhando aqui em vários programas, né, Leite? Exige eu estar muito no meu adulto.
pensar, sentir e me comportar no adulto. Porque a atividade física, eu só vejo prazer nela depois que eu tô fazendo há um bom tempo. No início, ela é extremamente difícil de ser feita mesmo. Dolorida, inclusive, né? Sim. Só que para isso, então, preciso de ter essa, justamente como você disse, essa disciplina. Só que aí a gente vai confundindo as coisas. O que eu quero dizer com isso? Ah, nossa, mas eu já sou tão disciplinada, Leide, já trabalho tanto. Você ainda quer que eu seja disciplinada em atividade física? Pois é, precisamos ser disciplinados em atividade física também, na nossa alimentação, com o nosso sono. Então, realmente viver dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Só que aí eu tenho que tomar cuidado com o tipo de colheita que eu quero ter para minha vida. Porque uma coisa é certa, eu vou colher aquilo que eu plantei. Vanessa, dentro de um planejamento mental para 2024, como é que você estrutura, assim, o que é importante, o que a gente tem que levar em consideração e para começar a pensar agora? Sim. E só para uma outra questão importante de destacar é da dieta saudável também. A dieta saudável, ela libera serotonina, que 70% dela é produzida no intestino. Então, como tá tudo interligado. Então, também queixas muito grandes em consultório, intestino preso, gente, como eu disse, a gente não pode se esquecer que tá tudo interligado, só que como eu disse também, eu vou colher o que eu plantei, então o que eu vou passar ao longo da vida tá muito relacionado, que tipo de alimentação que eu tenho, o sono que eu tô propiciando para mim mesma, e assim por diante. E quando você diz aí, né, de algumas dicas aí, então, pra gente cuidar, né? Porque começa do básico, do simples, né? Você estrutura na mente, escreve e pratica. Sim. E aí, uma das dicas, cuide da saúde física. Então, se a gente pode falar, uma das primeiras dicas pra gente cuidar da saúde mental para 2024 cuide da sua saúde física. Planeje dentro da sua rotina, dentro daquilo que você pode, o mínimo que você consegue para você se dedicar à sua saúde física. Eu estava vendo também um nutrólogo falar, ele é educador físico, dizendo assim, eu fiz só 20 minutos numa semana, mas você fez 20 minutos, começa. Sim. É o que eu sempre falo. Que seja, né? Sim. Eu só posso ir 2 vezes na semana. 2 vezes no final do mês, você foi 10 vezes. Isso. É sobre isso. E também aquela questão, eu faltei semana passada, já não vou nessa. Maior erro. Hoje, Vanessa, mas no final do ano, você já quer que eu comece alguma coisa? É tudo válido. A cada dia da sua vida, você tá, como eu disse, fazendo um plantio. E cada dia é importante. É sobre isso também. É que quando a gente parou de considerar justamente a importância dos dias, quando a gente aprendeu a ser tão procrastinador como a gente está sendo hoje. Então, psicologicamente, a procrastinação, quer dizer, você ficar adiando, amanhã eu vou depois da manhã. Por que a gente fica procrastinando? O nosso HD, o nosso cérebro, Leide, ele é programado para a zona de conforto. Ele não é programado para nos desafiar. Muito pelo contrário. A programação dele quanto mais na zona de conforto eu estiver, melhor. Por isso que eu falo, sair dessa zona de conforto é trabalhoso. Mas como eu disse, até brinquei um dia desses que eu fui na academia 6 horas da manhã, eu brinquei, meu HD foi reprogramado. Porque depois que você reprograma ele, realmente, e é uma reprogramação mesmo. Então, por isso que a gente tende a não querer fazer as coisas, a gente tende a procrastinar, porque eu vou deixando. E a procrastinação também está muito relacionada às cobranças que eu tenho comigo mesma. Melhor, como eu me cobro às vezes muito, melhor nem fazer, porque aí eu não sofro. Que ilusão, né? Justamente. Só que é o que eu falo, tudo a gente paga um preço por isso. E com a idade também, porque quando você tá falando de jovem, o metabolismo tá bom, você consegue comer mais e não engordar, mas com o tempo isso muda tudo, né? Sim, e muito rápido. E principalmente porque a nossa alimentação hoje ela é muito ruim. Nossa alimentação hoje ela é muito processada. Então, isso tem, sim, impacto na nossa vida. Como eu disse, até os nossos avós lá, eles tinham questões positivas, porque eles comiam bem menos processados. Eles acabavam tendo... Muita coisa da terra, né? Sim. Tava conversando com os meus irmãos, por exemplo. Hoje é difícil você chegar num restaurante, ou mesmo na sua casa, que tenha cará e inhame. Sim. Que eu adoro. E olha que aqui em Patrocínio ainda é uma cidade que tem muito cará e inhame. Aí em Araguari, por exemplo, não tem. É interessante, por isso que eu também gosto dessas questões culturais, que está muito relacionada justamente ao que vai, né? O que a gente vai ter acesso. Então, cidade de Guaraguari, que é minha cidade natal, que até comentamos isso, eu e meu esposo, aqui você encontra muito mais.
Inhame, Cará, lá você não encontra. E geograficamente falando, Araguari de Patrocínio é encostado. Uberlândia também você não encontra. Cará, inhame, você encontra em restaurante lá? Não acha. Eu tava dizendo assim, será que o pessoal tá parando de produzir? O pessoal não tá gostando? Porque eu adoro essas coisas de Minas Gerais, assim. Sim. Quer dizer, do Brasil, mas eu considero de Minas porque aqui a gente come mais fruta, legume e verdura, né? Sim. E foi eleita até uma das melhores comidas do Brasil, né? Uma pesquisa que saiu na semana passada. Também concordo. Outra questão importante, Leide, valorize os momentos de lazer. Também é sobre isso. E é o que eu falo, momento de lazer não é grandes acontecimentos. O lazer a gente pode ter no nosso dia a dia, cada um também sabendo o que é importante para si, porque é uma outra questão que anda me assustando muito. Muitas vezes quando é perguntado, né? O que você gosta de fazer? A pessoa não sabe responder. Vanessa, isso tem a ver com a pessoa não estar no presente, ou está no passado, ou está no futuro? Porque você pergunta para a pessoa assim, agora, não pensa, me responde agora. Eu vejo que as pessoas... Outro dia mesmo eu dei tela azul. Leite sobre isso agora. Parece que você sempre está pensando no passado ou no futuro. Você não está no presente. Sim, agora quanto a gente saber, né? O que a gente gosta, o que traz para nós prazer, alegria nesses momentos de lazer, é o voltar para dentro de si. Fazer essa pergunta para você e, além disso, se permitir viver esses momentos. Eu também vejo que muitas pessoas nem querem saber disso, porque não tem tempo. Para que eu vou saber o que é bom para mim, o que eu gosto de fazer? Eu nunca tenho tempo. Tá ficando sério, Leide. Tá ficando sério como as pessoas andam levando a vida. E isso vai gerando frustração, né? Vai gerando a frustração e vai trazendo questões sérias de saúde mental. Vai aumentando mais a ansiedade, pode-se levar a um processo depressivo. Aí também lembrando que não é necessariamente tudo que eu faço que vai me levar, por exemplo, a ter uma ansiedade, a ter uma depressão. A gente tem depressões, ansiedades que muitas vezes é fisiológica, é da pessoa. E também a gente alertar aqui para a importância do cuidado, então, dessa saúde mental, perceber, igual eu falo muito. Tristeza é um sentimento que todos nós temos. Ela faz parte da vida, dentro da linha do equilíbrio. Tudo que passa essa linha já me acende um alerta. Vanessa, a gente fala tanto de saúde mental aqui, é o nome do nosso programa, da nossa intervenção aqui na Módulo FM. Então, assim, para 2024, resume pra gente, assim, o que você quer para saúde mental, o que você pode trazer enquanto psicóloga com larga experiência na sala de aula, no consultório. O que é saúde mental para 2024? Saúde mental, então, para 2024 é que cada um priorize a sua própria vida. Cuide dela, entenda o que é importante para si, para poder realmente trazer essa saúde mental para a sua vida. É sobre isso. Então, às vezes, é diminuir o tempo de tela, é estabelecer objetivos claros para você, lembrando que objetivos possíveis de serem realizados. Priorize seu sono, a sua alimentação, a sua saúde física. Tudo isso vai refletir de forma significativa na saúde mental. A gente está sempre falando isso aqui, mas nunca é demais falar. O ser humano tem que estar sempre sendo lembrado dessas coisas? Sim, ele tem que estar sempre lembrado que ele tem que se colocar como prioridade. E saúde mental, lembrando também, é a gente conseguir colocar alguns limites da minha vida em relação à vida do outro, aprender a dizer os nãos. Tudo isso vai colaborando para uma sensação maior de bem-estar. Por limites, eu digo do que o outro ele tem acesso a mim, do que o outro pode me dizer, do que o outro pode ditar para mim. Tudo isso vai colaborando para que eu me sinta mais em paz comigo mesma. Vanessa, a gente vê em todas as religiões a questão da gente ter culpa. Sempre coloca na cabeça da gente que a gente tem culpa de alguma coisa. E você falou, pensar em si, priorizar. Como é que a gente faz para pensar em si sem achar que isso é egoísmo, sem achar que eu não estou sendo caridosa com a minha família, com as outras pessoas? Eu queria que você estabelecesse essa diferença, porque eu acho, psicologicamente falando, muito interessante falar sobre isso. Assim, eu tenho que gostar de mim, eu tenho que me priorizar. Isso não é egoísmo. Gostar de mim não é egoísmo. De forma alguma. Aí, Leide, eu vou te falar uma questão importante. Na vida a gente com Deus, ou com quem eu acredite que seja, né, uma força importante, a gente com a gente mesmo. Então tem uma regra, tem uma ordem, tá? A gente com a gente mesmo, porque nós nascemos sozinhos e vamos morrer sozinhos. Óbvio que somos seres sociais, interagimos com os outros, mas eu preciso estar bem comigo, estar inteira comigo, para que as outras relações sejam saudáveis. A gente com o nosso parceiro ou parceira, a gente com os filhos e depois a gente com o restante.
Tem uma sequência, então. Tem uma sequência de prioridade que deve ser respeitada na nossa vida. Até mesmo porque, para isso que a gente está conversando muito aqui hoje, para a gente ter um norte, para as coisas não virarem bagunça, para quando eu começar a me sentir muito perdida em relação a tudo isso, eu lembrar, opa, pera lá, mas eu comigo mesma é extremamente importante. Aí, como você diz, não é egoísmo, não é que eu falo muito isso, nem que eu vou cortar relações com as outras pessoas, não é sobre isso, mas eu me priorizar é extremamente importante. Como eu digo, me sentir inteira, até mesmo porque quando eu tô bem comigo, as minhas relações vão ser muito melhores. Isso é fato. Agora, para eu estar bem comigo mesma, você há de convir que, como a gente conversou aqui no programa de hoje, eu tenho que fazer uma série de atividades, tenho que olhar para mim com mais carinho, com mais cuidado. Senão, eu vou estar furando a fila, aí eu vou estar sempre priorizando os outros na minha vida, e eu fortaleço os outros, uma hora eles vão embora e eu fico. Extremamente sozinha e sofrida. Comigo mesma. Comigo mesma. E depois eu vou embora sozinha também, como eu vim ao mundo. Justamente. E tendo ciência disso tudo, não é tão simples. Não é, mas é importante a gente falar sobre isso, conscientizar as pessoas sobre isso. E se tiver muito difícil, é o que eu falo sempre também, procura uma ajuda profissional. Um psicólogo não é para, eu tô doido, não é sobre isso. Embora a gente ainda tenha esses preconceitos em pleno século XXI, caminhando aí para 2024. Mas está diminuindo cada vez mais. Vanessa, algo que a gente não tenha falado sobre saúde mental que você tenha preparado para falar aqui hoje? Não, abordamos tudo que tinha preparado e espero que fique esse recado aí para todos de se cuidarem, terem mais amor consigo mesmo. Te agradeço imensamente vir falar pra gente aqui sobre saúde mental. Você sempre traz uns pontos fundamentais para lembrar a gente ou para fazer a gente conhecer mesmo um pouco mais sobre saúde mental, que muitas vezes a gente é muito ignorante em relação a um tanto de coisas, né? E você vem aqui justamente para trazer esclarecimento. Muito obrigada para você e o microfone fica aberto para suas considerações. Eu falo também, eu venho dar umas cutucadinhas, né? Umas cutucadinhas com amor. São excelentes as cutucadas, excelentes. Eu estou aqui, né? Um dos intuitos maiores é esse. E agradecer, Leide, imensamente a parceria desse ano de 2023, que possamos continuá-la em 2024, com muitos temas que minha cabecinha já está borbulhando. Para continuar aí cutucando todo mundo com muito amor. Desejo a todos um 2024 repleto de saúde física, saúde mental e muito cuidado consigo mesmo. Essa foi a Vanessa Cristina Alvarenga, que é doutora em psicologia, conversando com a gente aqui na Módulo FM, sempre sobre saúde mental e psicologia, esse tema tão relevante que faz parte da nossa vida. A todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo programa. Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.